paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que é vida, é graça, é poder de Deus nas nossas vidas. Quando a gente espera, quando a gente ora, quando a gente aguarda, o Senhor faz coisas tremendas nas nossas vidas. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender do Senhor? Hoje o título é Peça a Deus a presença dEle novamente. Está sem a presença dEle? Já foi um instrumento lindo nas mãos dEle? Ele já te usou de formas gloriosas na casa dEle, para os amigos, na igreja, na faculdade? Peça novamente. Eu creio que você já está no banco. Eu creio que você já se arrependeu de ter sido um filho pródigo e agora está buscando. Continue buscando. Peça a presença dele, porque se você continuar na porta, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Vamos ver um homem que tinha a presença do Senhor e que é uma coisa linda e gloriosa e que nada nessa vida é comparável com a presença do Senhor nas nossas vidas. Êxodo 33, do 1 ao 11. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. A gente sabe que isso aí foi uma conversa de Deus com Moisés. Mas essa conversa era porque Moisés tinha experiência com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. E muitas vezes você que está me ouvindo já teve. Já foi um Moisés na mão do Senhor. Já foi uma mulher abençoada nas mãos do Senhor. Mas por algum motivo não vigiou e caiu, mas se arrependeu, está no banco, mas está ali com sua pouca força. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, aleluia, e quando tu é fraca é que é forte. Continue podendo, continue pedindo, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Êxodo 33, do 1 ao 11. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Veja que aí o Senhor estava falando com ele: vai com esse povo. Porque o Senhor já era povo de Deus. Ele disse a Moisés: desce, Moisés, e sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra. Aí a gente diz: mas esse povo não é de Deus? Era. Mas Deus estava triste por conta da desobediência, por conta da maledicência, de um coração duro. Por esse motivo o Senhor falou desse jeito. Ele está virado com esse povo, mas ele estava conversando com Moisés. Continue clamando, porque coisa boa é conversar, é o nosso Deus ser amigo da gente. Uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto este povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Olha que coisa triste. Deus disse: vai com esse povo, eu vou enviar anjo, para que eu não consuma vocês no meio do caminho. Por que Deus disse isso? Porque o povo tinha um coração duro. Deus fazia milagre, daqui a pouco estavam querendo voltar para o Egito. Deus fazia milagre, daqui a pouco reinava o pecado. Então qual é o pai que não se entristece com um filho desse? Mas mesmo com esse povo assim, mas isso não empatou dele ter intimidade com Moisés. Porque Moisés no meio daquele povo não se corrompeu. Moisés tinha intimidade com Deus. O segredo é onde a gente estiver, Deus está conosco e a gente está com ele. Porque José estava no Egito, mas o Egito não estava dentro de José. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Então que eu e você sempre tem essa intimidade linda com Deus, porque o povo pecava, o povo errava, mas Moisés sempre estava conversando com Deus. E você que errou, que se arrependeu e que está na presença de Deus de novo, mas que outrora era o Moisés na mão do Senhor, continue batendo, continue clamando, como diz Mateus 7, 7 e 8. Batei e abre-se-vos-á, porque continue batendo,
porque você vai ser amigo de Deus mais do que antes. A glória da segunda casa será maior que a primeira. É só ter fé e perseverar. Ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. Não tinha ornamento, porque a tristeza dele estava grande por conta dessa palavra de Deus. Mas era o que estava acontecendo. Quando a gente vai para uma festa, a gente quer botar ornamento, quer sair bem elegante, né? Mas o povo ficaram triste com a palavra que Deus deu a Moisés. Mas culpa dele mesmo, deles. Porque a Bíblia diz aí em Oséias, né, que o Senhor disse, quando Moisés foi falar do pecado do povo, o Senhor disse que era sobre culpa deles mesmos, né? Não era culpa de Deus. Esse povo faz porque é culpa deles, né? Então, muitas vezes, a gente erramos, ficamos tristes com a palavra dura na igreja, mas a gente tem que ter consciência. Lá em Coríntios fala, o 1 Coríntios, a partir do 11, se eu não me engano, capítulo 11, que quando você for cear, que não seja para a sua própria condenação. Porque às vezes a gente está na casa de Deus, mas a gente está fazendo tudo que entristece o Senhor. E esse povo estava assim. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és o povo de dura serviço, quer dizer, um povo coração duro. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tire os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Olha a coisa terrível. Deus disse, se eu for com esse povo, eu vou consumir eles. Você já pensou? Que palavra dura. Vamos buscar mais o Senhor para não fazer o que esse povo fez. E muitas vezes a gente faz. Mas a gente precisa lutar para ter um coração reto e contrito diante do nosso Deus. Então os filhos de Israel os despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Ali o povo tiraram todos os seus ornamentos. O que é que precisa você tirar? Qual é o ornamento que você precisa tirar para ouvir a voz de Deus? A mentira, a calúnia, a ambição, a prostituição, porque muitas vezes o ornamento é isso, é luxúria, é vaidade, é coisas que você em outrora era um Moisés na presença de Deus e agora não é mais. A Bíblia diz que quem for limpo se limpe mais e quem for sujo se suje mais. Vamos nos limpar, porque o povo começou a tirar esses ornamentos. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Todo aquele que buscava o Senhor. Tire os ornamentos do pecado e busque o Senhor. Tire tudo que não agrada a Deus e busque o Senhor, porque Ele quer ter uma intimidade maior do que a que Ele já teve contigo. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até que ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha que coisa linda. Lembra que tem uma parte que o Senhor disse, quando Moisés vai se queixar do povo, aí o Senhor disse que ele se queixava era dos seus próprios pecados. Mas ele não parava de falar com Moisés, porque Moisés não se corrompia. Olha que coisa linda. Descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Tem coisa mais honrosa do que falar com Deus, de que ouvir os ensinamentos, livramento, Deus nos orientando? Nada neste mundo se compara com isso. Então fique na porta da oração, joga os ornamentos de pecado. E você quer uma bênção, Deus quer ter uma intimidade muito maior com você. Você está no banco, se arrependa e continue clamando e buscando, porque quando o Senhor chegar, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda,
Todo o povo se levantava, cada um à porta da tenda, e adorava. O segredo é adorar. Olha que lindo. O segredo é clamar. O povo tirar os ornamentos. Agora o povo começou a adorar. E o Senhor ali falando com Moisés. O que eu acho lindo é que Deus falou a Moisés que o povo tinha um coração duro. E se Deus fosse com o povo, consumia eles. E mais uma vez eles se arrependeram. Mas o Senhor não parava de falar com Moisés. Porque Moisés não se corrompia. Moisés tinha intimidade com Deus. Coisa boa é ouvir a voz do grande, do juiz, do Senhor dos senhores, do grande eu sou, do leão da tribo de Judá, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se corrompa. Se já errou, se arrependa. Se está no banco por algum motivo, você vai voltar a ser bênção nas mãos de Deus. O segredo é esperar. Veja que Deus falou uma palavra forte com esse povo, mas eles foram adorar, porque eles ficaram tristes, mas tiraram os ornamentos. Vamos tirar tudo que não agrada a Deus e peça a Deus a presença dele novamente na sua vida. Falava o Senhor a Moisés face a face, olha coisa tremenda, como qualquer fala com seu amigo. Aleluia! Depois tornava-se ao arraial, mas o servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O que eu acho interessante é que Josué nunca se apartava, sempre estava ali com Moisés. E a gente sabe que depois que Moisés morreu, foi que aconteceu. Quem ficou tomando conta do povo foi Josué. O segredo é não se apartar da tenda. O segredo é estar na casa de Deus. O segredo é na sua casa fazer uma tenda de adorador e adoradora. O segredo é você estar na tenda da oração, do louvor e do clamor. E se você está na faculdade, numa praia, onde você estiver, mas se você estiver ligado nos céus, com a tenda do Senhor no seu coração, o Senhor é seu amigo, porque aqui diz que Moisés falava com o Senhor como se fala um amigo com o outro. Não deixe a presença de Deus sair da sua vida. E se saiu e você se arrependeu, você está buscando. E peça a Deus a presença dele novamente, porque ele tem coisas lindas. Ele é misericordioso, ele é perdoador, ele é bondoso. Se ele tivesse ira constante, ai de nós que perecia. Mas a misericórdia dele é a causa da gente não ser consumido e consumidas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? A dracma aqui naquela época era um salário de um dia de um trabalhador. Mas aqui diz que ela acendia a candeia para procurar. A gente precisa estar com a candeia acesa. A candeia tem que ter o óleo, o azeite, que é a presença do Senhor. A dracma aqui era um dia de salário. E não tem salário maior do que a presença de Deus na minha e na tua vida. Aí o 9 diz, e achando-a, convocava as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A gente se alegra quando a gente encontra a nossa dracma. A nossa dracma aqui representa a presença do Senhor. Como Moisés falava com Deus, porque era como se fosse falar com um amigo. Deus era amigo íntimo de Moisés. Em nome de Jesus. Se por algum motivo, algum erro, deixou os ornamentos do pecado entrar dentro de você e a presença do Senhor saiu, mas você já está no banco clamando, ela voltará. E quando voltará, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Agora, no tempo de Deus, ele tem um propósito. Não desista. Não pare no meio do caminho. Não olhe para trás. Porque a mulher de Ló olhou para trás e virou uma pedra de sal. Não deixe se perder a sua dracma da comunhão com Deus. Não pare de clamar para que a graça de Deus retorne para a sua vida.
porque o Senhor é o que mais tem prazer em fazer coisas grandes na minha e na tua vida. Amém. Lembre-se, peça a Deus a presença dele novamente, porque vai ser mais forte do que antes. Porque ele diz, lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, eu velo pela minha palavra. Perdão que agora eu não lembro se é o verso 12 ou bom é falar o verso certo, não é verdade, irmão? Vamos aqui procurar em Jeremias, que eu estou em dúvida. Jeremias, eu sei que é capítulo 1, verso 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Se você está clamando, se você está buscando, pedindo a presença do Senhor novamente na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai te dar tudo novo. A presença dele virá novamente de uma forma gloriosa, porque ele vela pela palavra dele. Continue clamando, fique na porta, deixe todos os ornamentos do pecado, porque ele é santo, 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 é 3 vezes santo, e ele só tem o melhor para mim e para você. E ser amigo de Deus, como era Moisés, não tem honra maior. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.